Antes de tudo, respira fundo e presta atenção no que você vai ouvir agora. Porque talvez esse não seja apenas mais um vídeo na sua vida. Talvez seja o início de uma mudança que você vem adiando há tempo demais. Hoje, você vai entender algo profundo, algo que pode virar a chave dentro da sua mente, exatamente como ensinava Napoleon Hill. Tudo o que você vive fora, primeiro nasceu dentro de você. Mas deixa eu te perguntar com sinceridade, quantos sonhos você já enterrou por falta de confiança? Quantas vezes você sentiu que podia mais, mas ficou onde estava? E quantas versões melhores de você ficaram presas no "um dia eu começo"? Hoje pode ser diferente. Hoje pode ser o dia em que você para de apenas ouvir e começa a despertar de verdade. Se esse vídeo tocar o seu coração de alguma forma, eu te peço 3 coisas simples, mas importantes. Se inscreve no canal, porque aqui a gente fala direto com a mente e com a alma. Deixa o like para que essa mensagem alcance mais pessoas que precisam acordar para a própria vida. E comenta aqui embaixo o que você está sentindo agora, porque a sua história pode inspirar alguém que ainda não encontrou força para mudar. Agora, fique comigo até o final. Porque o que vem a seguir não é apenas conteúdo, é consciência. Você já parou para pensar que nada do que você vive hoje surgiu do acaso? Cada decisão, cada fracasso, cada pequena vitória, tudo começou antes de existir no mundo físico. Começou silenciosamente dentro da sua mente. A verdade mais ignorada pelos homens é simples e ao mesmo tempo profunda. A mente é a origem de todas as coisas. Antes da riqueza, existe o pensamento da riqueza. Antes da derrota, existe a aceitação interna da derrota. E se hoje fosse o dia em que você finalmente acorda desse estado automático de vida? E se tudo aquilo que você acreditou sobre si mesmo até agora fosse apenas um conjunto de ideias repetidas e não a sua verdadeira identidade? Quantas vezes você já se limitou sem perceber? Quantas vezes você aceitou um "não consigo" como se fosse uma verdade absoluta? Mas escute com atenção. Nada disso é fixo. A mente humana não é uma prisão, ela é um laboratório. E tudo o que você pensa repetidamente se transforma em estrutura, comportamento e destino. Eu sou capaz de mudar minha realidade. O que penso hoje constrói meu amanhã. Essas não são apenas frases motivacionais, são comandos internos. São o início da reprogramação de um novo destino. A maioria das pessoas vive como se estivesse assistindo a própria vida acontecer. Mas existe um pequeno grupo que entende algo diferente. Eles percebem que estão escrevendo o roteiro enquanto vivem. E aqui está a pergunta que separa 2 tipos de existência. Você está vivendo ou apenas repetindo pensamentos antigos dentro de um corpo que ainda não despertou? Porque no instante em que você assume o controle da sua mente, você deixa de ser efeito e passa a ser causa. E é nesse ponto que começa a verdadeira transformação. Depois do despertar, existe um segundo segredo que poucos conseguem realmente compreender. Você não é moldado por todos os seus pensamentos, mas sim pelo pensamento que domina sua mente. Como dizia Napoleon Hill, o pensamento dominante
É como um mestre silencioso. Ele governa suas decisões, suas emoções e, sem que você perceba, o rumo da sua vida inteira. Pare por um instante e observe. O que mais ocupa sua mente quando você está sozinho? É a visão de sucesso ou a repetição das suas limitações? É esperança ou medo disfarçado de realidade? Porque aquilo que você alimenta em silêncio cresce em silêncio. E um dia, sem aviso, isso se manifesta na sua vida externa. A maioria das pessoas não percebe que está constantemente reforçando a própria realidade. Elas pensam em escassez, falam de escassez, esperam escassez e depois se surpreendem quando a escassez aparece. Mas existe um ponto de virada. Quando você começa a escolher conscientemente o que pensa, você assume o controle invisível da sua vida. Eu controlo minha mente, não sou controlado por ela. Meu pensamento dominante é de vitória, crescimento e prosperidade. Mas isso exige vigilância. Porque a mente, se não for guiada, retorna ao velho padrão, ao medo, à dúvida, à insegurança que foram repetidos por anos. E aqui surge uma pergunta que não pode ser ignorada. Você está dirigindo sua mente, ou apenas sendo levado por ela? Porque quem não governa os próprios pensamentos acaba vivendo a vida que os pensamentos desordenados constroem. E é nesse ponto que a diferença entre os que vencem e os que desistem começa a se tornar visível. Os que vencem não são mais inteligentes. São mais conscientes do que deixam entrar na própria mente. E quando você entende isso, você nunca mais pensa da mesma forma. Em determinado ponto da jornada humana, existe um instante invisível, mas decisivo. O momento em que tudo pode mudar, ou continuar exatamente igual. E é aqui que a maioria falha. Não por falta de talento, não por falta de oportunidades, mas por falta de decisão. Napoleon Hill sempre reforçava que o sucesso não nasce da dúvida, mas da decisão firme e irrevogável. Porque enquanto você hesita, a vida já está decidindo por você. Quantas vezes você já sentiu dentro de si uma vontade de mudar, mas deixou para depois? Depois eu começo, depois eu me esforço, depois eu tento, mas o depois é o lugar onde os sonhos morrem lentamente. E aqui surge uma verdade desconfortável. A indecisão é uma forma silenciosa de autossabotagem. A vida não responde ao que você deseja em teoria, mas ao que você decide com convicção. Eu decido agora mudar minha vida. Não há mais espaço para hesitação dentro de mim. Quando você toma uma decisão real, algo muda internamente. A mente deixa de negociar com desculpas e começa a buscar soluções. Mas quando você não decide, sua mente se torna um campo de conflito. Uma parte quer avançar, a outra quer permanecer segura. E nesse conflito, nada se constrói. Por isso, observe com sinceridade. Você está vivendo uma decisão ou apenas uma intenção repetida há anos? A decisão verdadeira tem peso, tem direção, tem energia. E no instante em que ela acontece, o destino começa a reorganizar caminhos ao seu redor. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou por dentro. E quando isso acontece, não há retorno para quem realmente decidiu avançar.
Depois da decisão, existe um elemento ainda mais profundo que separa aqueles que apenas desejam daqueles que realmente conquistam: a fé. Mas não a fé passiva, que espera o tempo resolver tudo, e sim a fé ativa, aquela que age antes mesmo de ver qualquer resultado. Segundo os ensinamentos de Napoleon Hill, a fé é o estado mental que transforma pensamento em realidade antes da forma existir no mundo físico. E aqui está uma verdade que poucos conseguem suportar. Você não precisa ver para acreditar. Você precisa acreditar para ver. Quantas vezes você desistiu porque não havia sinais imediatos? Quantas vezes o silêncio do universo foi interpretado como ausência de resposta? Mas e se esse silêncio fosse apenas o tempo da construção invisível? E se aquilo que você chama de demora fosse, na verdade, preparação? Minha fé é maior que qualquer dúvida. O invisível já está trabalhando a meu favor. A fé não é emoção momentânea, é estabilidade interna mesmo quando tudo externo parece instável. E é aqui que muitos quebram. Eles querem resultados visíveis antes de sustentar uma crença invisível. Mas os grandes realizadores fazem o oposto. Eles mantêm a visão viva mesmo quando nada ao redor confirma isso. E então surge uma pergunta inevitável. Você acredita apenas quando vê, ou você sustenta a visão até que ela apareça? Porque a mente não responde ao que é provável. Ela responde ao que é sustentado com intensidade emocional e repetição. E quando a fé se torna constante, ela começa a reorganizar ações, escolhas e caminhos, não de forma mágica, mas de forma inevitável. E um dia, aquilo que parecia distante se torna apenas o resultado natural de uma crença que nunca morreu. Há um momento na jornada de qualquer ser humano em que a empolgação deixa de ser suficiente. É nesse ponto que a verdade aparece sem filtros. Não é o desejo que constrói o sucesso, é a disciplina sustentando o desejo por tempo suficiente até que ele se torne realidade. Napoleon Hill observava em seus estudos sobre grandes realizadores que todos eles possuíam uma característica em comum: a capacidade de continuar mesmo quando não havia aplausos, resultados imediatos ou qualquer sinal externo de progresso. E isso é desconfortável de aceitar, porque a disciplina não é glamurosa. Ela não emociona no início. Ela não gera recompensa instantânea. Pelo contrário, ela exige silêncio, repetição e resistência. Enquanto muitos procuram motivação, os vencedores constroem rotina. Enquanto muitos esperam sentir vontade, os vencedores agem independentemente do estado emocional. E aqui surge uma pergunta que expõe a verdade interior de cada pessoa. Você depende de motivação para agir? Ou já se tornou alguém que age mesmo sem motivação? A disciplina é o preço que separa a intenção da realização. E esse preço não é pago uma vez. Ele é pago diariamente. Todos os dias em que você levanta quando não quer levantar. Todos os dias em que você trabalha quando ninguém está olhando. Todos os dias em que você escolhe o futuro em vez do conforto imediato. Eu pago o preço hoje para viver a liberdade amanhã. Minha disciplina é maior do que minha vontade de desistir. Mas existe algo ainda mais profundo nesse processo: o silêncio. A fase da construção é silenciosa.
E esse silêncio testa mais do que qualquer fracasso visível, porque é fácil continuar quando os resultados aparecem. Difícil é continuar quando ninguém vê nada ainda. E é exatamente nesse período que muitos desistem, não porque não conseguem, mas porque não suportam não ver. A mente humana é programada para recompensas rápidas, mas o destino dos grandes é construído em longos períodos de invisibilidade. E então, inevitavelmente, surge a dúvida: será que estou perdendo tempo? Será que isso realmente vai funcionar? Será que vale a pena continuar? Mas os que entendem o processo respondem de outra forma: eu não preciso ver agora para continuar. O que estou construindo ainda está em formação, e é nesse ponto que algo muda internamente. A disciplina deixa de ser obrigação e se torna identidade. Você não está mais tentando ser disciplinado, você se torna alguém disciplinado. E quando isso acontece, o mundo externo apenas começa a refletir uma construção que já estava completa dentro de você há muito tempo. Existe uma guerra acontecendo dentro de cada ser humano, e a maioria das pessoas nunca percebe isso. Não é uma guerra física, não é visível aos olhos. Não há som, não há explosões, não há inimigos externos claramente definidos, mas é uma guerra constante, silenciosa e decisiva. A guerra entre o potencial e a limitação. De um lado, existe a versão de você que nasceu para crescer, criar, prosperar, construir, expandir e ultrapassar qualquer barreira que a vida apresente. Do outro lado, existe a programação antiga, o medo, a dúvida, a insegurança, as crenças herdadas, os fracassos do passado e as palavras que você ouviu e aceitou como verdade. E o campo de batalha é a sua mente. Napoleon Hill afirmava que o maior inimigo do sucesso não está fora do homem, mas dentro dele. E essa afirmação não é simbólica, é prática, observável e repetida em todas as histórias de transformação real. Pense nisso com profundidade. Quem te disse que você não pode? Quem definiu os limites que você acredita serem seus? Em que momento você aceitou que isso é o máximo que posso ser? Essas respostas raramente vêm de fatos reais. Elas vêm de experiências mal interpretadas, de medos repetidos e de narrativas que foram aceitas sem questionamento. E é assim que um ser humano começa a viver dentro de uma versão reduzida de si mesmo. Mas aqui existe um ponto de ruptura, porque no instante em que você questiona essas limitações, algo começa a se desfazer internamente. Eu sou maior do que qualquer limitação que me ensinaram. Minha mente não aceita mais barreiras invisíveis. Mas isso não acontece de forma confortável. A mente antiga resiste. Ela tenta te puxar de volta para o conhecido. Ela usa lembranças, dúvidas e previsões negativas para te convencer de que mudar é perigoso. E é aqui que muitos desistem. Não porque não conseguem avançar, mas porque se sentem desconfortáveis ao sair da prisão mental que chamavam de segurança. Mas existe uma verdade fundamental que precisa ser compreendida. O conforto nunca criou evolução. Evolução sempre nasce do desconforto sustentado. Então surge uma pergunta inevitável. Você está vivendo dentro dos seus limites ou dentro dos limites que alguém colocou em você sem que você percebesse? Porque a mente humana é programável e aquilo que foi programado pode ser reprogramado. Mas isso exige consciência, exige repetição, exige confronto interno e, acima de tudo, exige coragem para não voltar ao antigo padrão. Porque a mente não muda apenas uma vez.
Ela precisa ser treinada constantemente até que o novo pensamento se torne dominante. E quando isso acontece, algo extraordinário começa a emergir. A percepção de possibilidades começa a substituir a percepção de limitações. Onde antes havia não posso, começa a surgir como posso. Onde antes havia medo, começa a surgir curiosidade. Onde antes havia bloqueio, começa a surgir direção. E nesse ponto, a vida não muda porque o mundo mudou. A vida muda porque a forma como você enxerga o mundo já não é mais a mesma. Existe uma armadilha invisível que prende milhões de pessoas em uma vida que nunca evolui. A crença de que sempre há tempo. O ser humano, por natureza, negocia com o futuro. Ele adia decisões importantes como se o amanhã fosse uma garantia automática. Ele diz: eu começo depois. Eu ainda não estou pronto. Quando tudo estiver melhor, eu vou agir. Mas o que quase ninguém percebe é que o tempo não espera ninguém. Ele apenas passa, indiferente às intenções não executadas. Napoleon Hill, ao estudar homens e mulheres que construíram fortunas, carreiras e legados, identificou um padrão claro. Todos eles tinham uma característica que separava suas vidas da maioria das pessoas: a ação imediata. Não era apenas pensamento positivo, não era apenas visão, era movimento. E aqui está uma verdade desconfortável, mas necessária. Uma ideia sem ação não tem valor prático nenhum. Ela é apenas uma possibilidade que nunca saiu do papel. Quantas vezes você já teve uma ideia brilhante e não fez nada com ela? Quantas oportunidades passaram pela sua mente, mas não foram transformadas em comportamento real? E o mais importante, quantas versões melhores de você foram adiadas indefinidamente? A mente humana tem uma habilidade perigosa. Ela cria justificativas sofisticadas para não agir. Ela diz que falta tempo, falta dinheiro, falta preparo, falta condições ideais. Mas na realidade, essas são apenas formas de evitar o desconforto da execução, porque agir muda tudo, e mudança gera desconforto. E então surge uma pergunta que não pode ser ignorada: você está realmente se preparando para o sucesso? Ou apenas evitando o desconforto de começar? A ação imediata não é impulsividade, não é desespero, não é falta de planejamento. A ação imediata é um princípio de alinhamento entre pensamento e realidade. Quando você pensa e age, você encurta o caminho entre intenção e resultado. Quando você pensa e adia, você cria uma distância cada vez maior entre quem você é hoje e quem você poderia ser. Eu ajo agora, não depois. O movimento é o que transforma intenção em realidade. Mas agir exige coragem, porque o momento da ação revela algo que o pensamento sozinho nunca revela: a verdade sobre suas habilidades, suas limitações reais e sua capacidade de adaptação. E muitas pessoas evitam esse momento exatamente por isso. Enquanto estão apenas planejando, elas ainda podem imaginar que seriam bem-sucedidas. Mas quando agem, precisam lidar com o mundo real, com erros, ajustes, falhas e aprendizado.
E é aqui que os destinos se separam. Alguns usam os erros como sinal de parada, outros usam os erros como material de construção. E isso muda tudo, porque a vida não recompensa intenção. A vida recompensa consistência em ação. E quando a ação se torna um hábito, algo profundo acontece. A identidade começa a mudar. Você deixa de ser alguém que pensa em fazer e passa a ser alguém que faz. E nesse ponto, o mundo externo começa a reagir a você de forma diferente, porque agora você não é mais apenas uma ideia. Você é movimento. Há um erro silencioso que a maioria das pessoas comete quando pensa em riqueza. Elas acreditam que o dinheiro é apenas um resultado externo, separado da forma como pensam, sentem e agem diariamente. Mas a verdade é muito mais profunda e muito menos confortável. A riqueza não começa no bolso, ela começa na estrutura mental que define como você enxerga valor, oportunidade e possibilidade. Napoleon Hill, ao observar a trajetória de grandes empresários, líderes e construtores de impérios, percebeu algo que não era evidente à primeira vista. Todos eles compartilhavam uma mentalidade específica antes de possuírem qualquer resultado financeiro visível. Ou seja, eles já eram mentalmente ricos antes de se tornarem financeiramente ricos. E isso muda completamente a forma como você entende sucesso. Porque se a mente não estiver preparada, o dinheiro não se sustenta. Ele pode até aparecer, mas não permanece. A mentalidade de escassez destrói aquilo que a abundância começa a construir. E aqui surge uma pergunta profunda. Você está treinando sua mente para reconhecer oportunidades ou para reconhecer obstáculos? Porque duas pessoas podem estar no mesmo ambiente, com as mesmas condições, e ainda assim enxergar realidades completamente diferentes. Uma vê dificuldade, a outra vê possibilidade. Uma vê falta, a outra vê espaço para criação. E isso não é sorte. Isso é programação mental. A riqueza, quando analisada profundamente, não é apenas dinheiro. É a capacidade de gerar valor continuamente, mesmo em situações difíceis. Mas essa capacidade não nasce de fora para dentro. Ela nasce de dentro para fora. Eu sou um criador de valor. A abundância começa dentro de mim. No entanto, existe uma barreira psicológica que impede muitas pessoas de acessar esse nível de pensamento. A crença de que riqueza é algo distante, reservado para poucos ou condicionado a fatores externos. Mas isso não é verdade. A realidade é que a mente humana se adapta ao padrão que ela sustenta repetidamente. Se você sustenta pensamentos de limitação, sua percepção de oportunidades diminui. Se você sustenta pensamentos de expansão, sua percepção de oportunidades aumenta. E aqui está um ponto crucial. O mundo não muda primeiro. Sua percepção do mundo muda primeiro. E quando sua percepção muda, suas ações mudam. E quando suas ações mudam, seus resultados inevitavelmente mudam. Mas esse processo não é instantâneo. Ele exige consistência mental. A maioria das pessoas não percebe que está constantemente reforçando sua própria realidade financeira através do que pensa, do que fala e do que aceita como verdade sobre si mesma.
Então, sem perceber, elas criam um ciclo repetitivo. Pensamentos limitados, ações limitadas, resultados limitados, confirmação da limitação. E esse ciclo se repete por anos, mas existe um ponto de ruptura, um momento em que o indivíduo começa a questionar não apenas o mundo externo, mas o sistema interno que está gerando seus resultados. E nesse instante, tudo começa a mudar. Eu não aceito mais uma vida menor do que meu potencial. Minha mente está se expandindo para novas possibilidades. A partir daí, o foco deixa de ser apenas ganhar dinheiro e passa a ser se tornar alguém capaz de sustentar o dinheiro. Porque riqueza não é apenas aquisição, é manutenção, é consciência, é estrutura interna. E quando essa estrutura começa a se formar, algo interessante acontece. As oportunidades parecem começar a aparecer, mas na verdade, elas sempre estiveram ali. O que mudou foi a sua capacidade de reconhecê-las e agir sobre elas. E é aqui que muitos chamam de sorte, o que na verdade é preparo mental, encontrando o momento certo. Porque a vida não premia apenas quem deseja. Ela responde àqueles cuja mente já está alinhada com o que querem receber. Existe um momento na trajetória humana que não é visível para o mundo, mas é profundamente real para quem o atravessa. Esse momento não acontece com barulho, não é anunciado, não é celebrado de imediato. Ele acontece em silêncio absoluto, no interior da consciência. É o instante em que o eu antigo começa a morrer. E quando se fala em morte aqui, não se trata de algo físico. Trata-se da dissolução de uma identidade construída ao longo de anos, feita de hábitos, crenças, medos, justificativas e narrativas internas que definiram quem você acreditava ser. Napoleon Hill, ao estudar a psicologia dos grandes realizadores, percebeu que toda transformação verdadeira exige uma ruptura interna, a substituição de uma identidade limitada por uma identidade expandida. E isso não acontece de forma confortável, porque o eu antigo não desaparece facilmente. Ele resiste, ele argumenta, ele tenta convencer você de que mudar é perigoso, de que permanecer igual é mais seguro, de que o desconhecido é arriscado demais. Mas o que ele não diz é que permanecer igual também tem um custo. O custo de uma vida não vivida em seu potencial máximo. E então surge uma pergunta inevitável. Você está protegido pela sua identidade ou aprisionado por ela? Porque a identidade não é apenas quem você acredita ser. Ela é o filtro através do qual você interpreta todas as possibilidades da vida. Se você acredita que é limitado, você interpreta o mundo como limitado. Se você acredita que é capaz, você começa a enxergar caminhos onde antes via bloqueios. E é por isso que a mudança real não começa fora, começa dentro. Eu não sou mais quem eu fui. Eu estou me tornando quem eu preciso ser. Mas essa transição não é instantânea. Ela é um processo de desconstrução e reconstrução simultânea. Primeiro você começa a perceber velhos padrões se repetindo. Depois, começa a questioná-los. Em seguida, começa a resistir a eles. E, finalmente, começa a substituí-los. Mas nesse processo, existe um conflito interno inevitável. A mente antiga luta para sobreviver. Ela tenta trazer você de volta para o conhecido. Ela utiliza memórias, medos e inseguranças como argumentos para manter você no mesmo lugar.
E muitas pessoas confundem essa resistência interna com sinal de que devem parar. Mas, na verdade, essa resistência é apenas o último esforço de uma identidade que está sendo substituída. E aqui surge uma verdade profunda. Crescimento sempre parece desconfortável para a mente que ainda não cresceu. Por isso, o processo de evolução exige uma decisão consciente de continuar, mesmo quando a mente pede retorno. E é nesse ponto que a nova identidade começa a nascer. Não de forma repentina, mas de forma construída. Você começa a agir diferente, mesmo sem se sentir diferente. Você começa a pensar diferente, mesmo sem ver resultados imediatos. Você começa a escolher diferente, mesmo quando o antigo padrão ainda parece mais familiar. E esse é o verdadeiro ponto de transformação. Quando o comportamento muda antes da identidade alcançar completamente essa mudança. Eu ajo como quem já venceu. Minha identidade está em construção contínua. E aos poucos, sem perceber, o antigo eu começa a perder força. Não porque foi destruído externamente, mas porque foi substituído internamente. E quando essa nova identidade se consolida, algo extraordinário acontece. A vida externa começa a se reorganizar para refletir quem você se tornou internamente. E então, aquilo que parecia impossível antes, começa a parecer natural. Chega um momento na jornada humana em que todas as perguntas começam a perder importância e apenas uma verdade permanece de pé. Quem você se tornou enquanto atravessava tudo isso? Porque no final não é sobre o que você desejou, não é sobre o que você planejou, não é sobre o que você começou. É sobre o que você sustentou até o fim. Napoleon Hill, ao estudar profundamente a natureza do sucesso humano, chegou a uma conclusão que atravessa gerações. O destino de um homem não é determinado pelo acaso, mas pela consistência do seu estado mental ao longo do tempo. E isso muda completamente a forma como você enxerga sua própria vida. Porque agora a pergunta não é mais o que eu quero conquistar, mas sim em quem estou me transformando enquanto busco isso. Existe um ponto na vida em que você percebe que todas as mudanças externas começaram primeiro como mudanças internas silenciosas. Nenhuma conquista surgiu do nada, nenhuma transformação foi instantânea, nenhum resultado foi separado do processo interno que o antecedeu. E quando você olha para trás, percebe algo poderoso. Você nunca foi o mesmo durante toda a jornada. Você foi sendo lapidado. Cada queda te forçou a enxergar de forma diferente. Cada erro te obrigou a ajustar sua direção. Cada desafio te empurrou para uma versão mais forte de si mesmo. E mesmo quando você não percebia, algo dentro de você estava sendo construído. Eu não sou mais quem eu fui. Eu estou em constante evolução. Meu futuro é resultado direto da minha consciência atual. Mas aqui existe uma virada final de compreensão. A verdadeira vitória não é apenas conquistar algo externo. A verdadeira vitória é não voltar a ser quem você era antes. Porque muitas pessoas até mudam por um tempo, mas depois retornam aos velhos padrões. Elas avançam, mas não consolidam. Elas crescem, mas não sustentam. Elas conquistam, mas não internalizam. E isso faz com que tudo volte ao ponto inicial. Mas há um grupo pequeno, quase invisível, que entende algo diferente. A transformação real não é um evento, é um estado permanente.
E quando esse estado é alcançado, a vida deixa de ser uma sequência de esforços e passa a ser uma expressão natural de identidade. Você não está mais tentando vencer. Você está apenas sendo quem você se tornou. E nesse ponto, a vida externa começa a responder de forma inevitável. As oportunidades se alinham, as decisões ficam mais claras, as escolhas se tornam mais naturais. E o caminho começa a parecer menos forçado e mais fluido. Mas isso não é sorte, não é coincidência, não é acaso. É coerência interna se manifestando no mundo externo. Eu sou a causa da minha realidade. Tudo o que acontece fora de mim começa dentro de mim. E então, olhando para toda a jornada, surge a pergunta final, aquela que encerra ciclos e inicia novos níveis de consciência. Você ainda está tentando mudar sua vida ou finalmente entendeu que você é a própria mudança? Porque quando essa compreensão se fixa profundamente, algo irreversível acontece. Você não apenas busca sucesso. Você se torna o tipo de pessoa para quem o sucesso é consequência natural. E nesse ponto, a jornada deixa de ser sobre chegar em algum lugar e passa a ser sobre sustentar quem você se tornou. Depois de toda a jornada, depois de cada ruptura interna, depois de cada reconstrução silenciosa da identidade, existe um ponto em que o ser humano finalmente percebe algo que não pode mais ser ignorado. Nada mudou fora dele até que algo já tivesse mudado dentro dele primeiro. Isso, quando compreendido de forma profunda, não é apenas uma ideia, é uma reprogramação completa da forma de enxergar a vida. O que antes parecia destino, agora se revela como construção. O que antes parecia sorte, agora se revela como preparo. O que antes parecia acaso, agora se revela como consequência. E então surge uma sensação estranha, quase silenciosa. A percepção de que você nunca foi apenas espectador da sua vida. Você sempre foi o arquiteto, mesmo sem perceber. Napoleon Hill descrevia isso como o momento em que o homem deixa de viver reativamente e passa a viver intencionalmente. Não mais como resultado do mundo, mas como causa dele. E quando essa consciência se instala, ela não pode mais ser ignorada, porque você começa a perceber os padrões, percebe como seus pensamentos moldam suas decisões, percebe como suas decisões moldam seus hábitos, percebe como seus hábitos moldam sua realidade. E, principalmente, percebe algo ainda mais profundo. Você nunca esteve preso ao mundo. Você esteve preso à forma como interpretava o mundo. Nesse estágio, não há mais romantização da dor. Não há mais glorificação da limitação. Não há mais justificativas sofisticadas para a permanência. Existe apenas uma clareza crua e direta. Se a mente muda, tudo muda. E isso traz uma responsabilidade que muitos não querem assumir, porque agora não há mais para onde apontar o dedo. Não há mais culpa externa suficiente. Não há mais falta de oportunidade como desculpa principal. Não há mais o sistema como explicação total da realidade. Existe apenas consciência, e consciência exige ação. Eu não sou vítima das circunstâncias. Eu sou o ponto de partida das minhas circunstâncias. E aqui ocorre a transição mais importante de todas, o fim da mentalidade de espera. A pessoa deixa de esperar algo externo mudar sua vida. Ela entende que qualquer mudança externa será apenas reflexo de uma mudança interna já consolidada. E então, algo curioso acontece. O mundo continua o mesmo, mas a forma como você o interpreta já não é mais a mesma. Os problemas continuam existindo,
mas deixam de ser bloqueios e passam a ser instruções. As dificuldades continuam surgindo, mas deixam de ser sinais de parada e passam a ser sinais de ajuste. Os desafios continuam aparecendo, mas deixam de ser punições e passam a ser construção de força. E aos poucos, a vida deixa de parecer algo que acontece com você e começa a parecer algo que responde a você. E nesse ponto, uma nova identidade está completamente formada. Não a identidade do que você queria ser, mas a identidade do que você se tornou através da consciência, da repetição e da escolha. E talvez o maior choque de todos seja este: você não chegou em um destino final. Você chegou em um nível de percepção onde finalmente entende que o processo nunca termina, ele apenas evolui. Porque o sucesso não é um lugar fixo, é um estado contínuo de alinhamento entre pensamento, ação e identidade. E quando isso é compreendido profundamente, a vida deixa de ser uma busca e passa a ser uma expressão. Uma expressão de quem você decidiu conscientemente ser. Quando tudo isso é compreendido em profundidade, algo muda de forma irreversível. Não é apenas uma mudança de pensamento, não é apenas uma mudança de atitude, não é apenas uma fase de motivação passageira. É uma mudança de identidade permanente. E uma vez que a mente cruza esse limite, não existe mais retorno real ao estado anterior. Porque você não aprende apenas uma nova ideia, você perde a capacidade de acreditar nas antigas limitações com a mesma força de antes. E isso é o verdadeiro ponto de virada. Napoleon Hill chamaria isso de alinhamento mental definitivo, quando pensamento, crença e ação deixam de estar em conflito e passam a operar como uma única força direcionada. Nesse estado, você não precisa mais se forçar a acreditar. Você simplesmente não consegue mais viver como antes. E aqui está a verdade, que quase ninguém está preparado para aceitar. A vida não muda quando você quer mudar. A vida muda quando você se torna incompatível com a versão antiga de si mesmo. Nesse ponto, o passado perde força. Não porque ele desaparece, mas porque ele deixa de te definir. As memórias continuam existindo, mas não têm mais autoridade sobre suas decisões. Os erros continuam sendo lembrados, mas não ditam mais seu futuro. As experiências continuam presentes, mas não controlam mais sua direção. E então, uma nova forma de viver começa a emergir. Mais silenciosa, mais consciente, mais firme. Você para de perguntar, será que consigo? E começa a pensar, como isso já está se manifestando? Você para de viver em tentativa e começa a viver em execução natural. Você para de buscar validação externa e começa a operar a partir de convicção interna. Eu não estou mais tentando ser alguém. Eu estou expressando quem eu me tornei. E quando isso acontece, algo muito profundo se revela. O mundo não está te testando. Ele está apenas refletindo o nível da sua consciência. Se você muda por dentro, o mundo não tem escolha a não ser responder. E assim, lentamente, tudo começa a se reorganizar. As pessoas ao seu redor mudam, as oportunidades mudam, as decisões que você toma mudam, até a forma como você enxerga o tempo muda, porque agora você entende algo essencial. O tempo não é inimigo. O tempo é apenas o espaço onde a consciência se materializa. E quando sua consciência evolui, o tempo apenas revela o resultado.
E nesse estado final de compreensão, você percebe algo ainda maior. Você nunca esteve atrasado. Você estava apenas em processo de formação. E agora, finalmente formado, você não está mais começando uma jornada. Você está continuando uma consciência que nunca parou de evoluir. Se tudo o que você ouviu até aqui tocou algo dentro de você, então isso não foi apenas um vídeo, foi um chamado. Um chamado para você olhar para dentro e perceber que nada na sua vida muda por acaso. Tudo começa na sua mente, exatamente como ensinava Napoleon Hill. Agora eu quero te fazer uma última pergunta. Você vai deixar essa mensagem ser só mais um vídeo que você assistiu? Ou vai permitir que ela seja o ponto de virada da sua história? Se esse conteúdo falou com a sua alma, então não siga em silêncio. Se inscreva no canal, porque aqui nós não falamos apenas de motivação. Nós falamos de transformação real de vida. Deixa o like para que essa mensagem alcance mais pessoas que também precisam despertar. E comenta aqui embaixo o que você sentiu ao assistir, porque sua história pode inspirar alguém que ainda está preso onde você já decidiu sair. Talvez hoje você não veja tudo mudar, mas lembre-se, toda grande mudança começa primeiro invisível, dentro da mente. E se você chegou até aqui, talvez o seu despertar já tenha começado.